Olá, Susa. Obrigada desde já pela tua disponibilidade e generosidade, não só pelo cartaz absolutamente mágico, maravilhoso que criaste para esta edição, mas também por teres arranjado esta janela de tempo para falar um pouquinho comigo no âmbito da Animadoria 2023. E a primeira pergunta que tenho para ti, para começar, eu quero perguntar-te se a ilustração e a banda desenhada sempre foram paixões tuas e se tu desde cedo sabias que era isto que querias fazer. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para fazer o cartaz, porque eu realmente adoro fazer cartazes e foi um prazer fazê-lo. Em relação à tua pergunta, não, por acaso eu nunca quis ser ilustradora, nem e muito menos fazer banda desenhada. O meu sonho foi sempre pintar, era ser pintora, foi o que eu sempre quis fazer. À exceção de um pequeno tempo, quando estava a acabar o secundário, em que achei que queria fazer, em que queria trabalhar no teatro, nos bastidores do teatro, fazer figurinos e fazer cenografia, e acabei por tirar esse curso de realização plástica do espetáculo. Mas muito pouco tempo depois de ter acabado o curso, sabia que não, pronto, que na minha vida não fazia sentido ser o desenho e todas as outras coisas que fui fazendo de produção, isso acabaram por me interessar menos e acabei por focar mais o meu trabalho mesmo no desenho. Mas isto aconteceu um bocadinho por causa da criação aqui em Beja da BDteca e do Festival de Banda Desenhada. E a minha vida mais ou menos foi sendo empurrada nesse sentido, porque comecei a colaborar com o Paulo, que é o meu companheiro, na criação deste festival, e comecei a expor o trabalho e nós tivemos a oportunidade de publicar pequenas histórias no nosso fanzine e as pessoas começaram a ver o meu trabalho, isto foi há 18 anos atrás, em 2005, foi quando tudo começou. E então comecei a ter propostas de trabalho e principalmente de ilustração. E é claro, fui aceitando todas e de banda desenhada menos. Estou a fazer o meu primeiro trabalho profissional agora, estes anos todos depois. Um, e pronto, foi um bocadinho. Também tenho feito exposições de pintura, obviamente, mas o principal foco da minha carreira tem sido a ilustração, tanto para adultos como para crianças, menos em livros e talvez mais em capas de livros e cartazes. Um bocadinho, pronto, nesse sentido não é uma carreira sempre igual. Felizmente tenho tido muitas coisas diferentes para fazer, até a participação na Naiola e tudo foi um certo desafio. E felizmente tenho tido assim boas hipóteses de fazer um trabalho de certa forma me vá criando novos desafios, pronto. É interessante, Susa. Eu gosto sempre de fazer esta pergunta a pessoas cujo trabalho admiro, como tu, porque sinto que por vezes há uma pressão generalizada para que definamos logo desde muito novos aquilo que queremos fazer profissionalmente, como se tivéssemos de estar circunscritos a uma caixa e a partir daí não pudéssemos mudar. Eu lembro-me de sentir isso nos primeiros anos da universidade, não porque a universidade me tivesse de alguma forma colocado essa pressão, mas talvez porque tinha muitas dúvidas sobre o meu futuro, muitas inseguranças. Então é refrescante, de alguma forma, e animador, óbvio, e perceber que é um processo dinâmico e que vamos fazendo essas descobertas ao longo da vida. Uhum. Eu acho que há uma coisa que nós temos que nos preparar, que é aquilo que nós gostamos muda ao longo do tempo, não é? Portanto, os nossos sonhos e também um pouco as desilusões vão Uhum. construindo o caminho da nossa vida. E quando nós temos 17, 18 anos, nós não somos as mesmas pessoas que somos quando temos 30 e muito menos 40. E então, aquilo que nós temos que fazer é tentar manter o sonho, de certa forma, a capacidade de sonhar e tentar manter algum ânimo em relação ao trabalho, mesmo quando as coisas não correm bem. Eu acho que a universidade é boa no sentido em que, pela primeira vez, te junta com pessoas que realmente têm interesses semelhantes aos teus. Que no liceu nós já vamos conhecendo algumas pessoas, mas depois cada um segue mais ou menos o seu caminho. E na universidade é a primeira vez que tu estás, de facto, com outras pessoas que talvez te vão abrir a mente e te vão mostrar o que é que elas já conseguiram aprender até aí, pronto. E depois, para quem tem cursos técnicos, é muito importante porque mostra-te um pouco de tudo o que há para aprender, não é? Claro que não vais aprender tudo, mas é o início de qualquer coisa.
vais aprender algumas coisas que depois talvez serão de acesso mais difícil. Não é o meu caso, mas imagino, por exemplo, alguém que trabalha em gravura ou isso, tem talvez a oportunidade ou mexer com alguns programas caros de computador, tem Uhum. talvez essa oportunidade na universidade e depois quando acaba a universidade, se calhar perde um bocadinho o acesso a isso até o voltar a ter mais tarde na sua carreira. Mas de forma alguma a universidade é uma coisa que te fecha Uhum. o caminho. Quanto muito mostra-te direções que tu podes tomar, não é? E quem é que pode realmente dizer que conseguiu planear a sua vida e a sua carreira, não é? Há uma parte que é o empenho e o trabalho, mas a maior parte também é sorte, não é? E tem a ver um bocadinho com os sacrifícios que estás disposto a fazer, mas eu acho que principalmente com a sorte. É Uhum. preciso ter muita sorte, principalmente com as carreiras artísticas. Não dependem só do valor do trabalho, mas dependem um bocadinho de cair nas boas graças de quem te contrata e de quem tem dinheiro Uhum. e esse género de coisa. Infelizmente, mas é mesmo assim. E às vezes estar no sítio certo, à hora certa, conhecer certas pessoas, Sim, é fazer. verdade. Eu nunca estive muito no sítio certo, porque eu moro em Beja, né, e isto aqui passa um bocadinho tudo ao lado. E então posso, por exemplo, agradecer a pessoas como o João Paulo Cotrim, que foi diretor da Biblioteca de Lisboa e também editor e autor de livros também. E ele, por exemplo, ajudou muito no início da minha carreira e pessoas viram o trabalho que ele publicou com as minhas ilustrações e depois foram-me chamar. E às vezes é um bocadinho assim que as coisas surgem, não é? Tu tens a hipótese de publicar num sítio, ou de expor num sítio, e depois alguém vê e gosta e vai-te chamar, pronto. Ainda hoje em dia é assim. Só que felizmente já tenho mais trabalho, o meu trabalho já é mais visível, então consigo chegar a mais público e a mais possíveis clientes. Vá lá. Uhum. E sentes que até chegares aí foi um caminho longo e que te trouxe muitos desafios? Sim, longo sim, eu acho que sim. Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho 43 anos agora, comecei a trabalhar profissionalmente, quer dizer, comecei a trabalhar logo aos 17, tive minha primeira proposta de trabalho, mas eu sinto que ainda hoje em dia, para conseguir ter um vencimento, pronto, regular, para conseguir ter dinheiro para viver, eu tenho que estar sempre, sempre, sempre a trabalhar. Uhum. E se eu por acaso estiver numa fase em que não tenho tantas propostas ou projetos, eu vou ter que fazer desenhos para vender ou pronto, no desafio no sentido em que um trabalhador independente, quanto mais no tempo passa e quanto mais consolidado está a sua carreira, mais fácil vai sendo, não é? Porque surgem projetos mais bem pagos e com mais regularidade e a pessoa não precisa, às vezes está só desejando que não lhe digam nada já. Sim. Mas é um trabalhar constante. Não há fim de semanas e raramente férias. Pronto, mas é a sorte de fazer aquilo que realmente se gosta, com o azar de não se ter um ordenado ao fim do mês. É verdade. Mas é uma escolha. Pois é. Curioso porque essa foi uma pergunta que nos fizeram na página da Animagoria, que é precisamente sobre como é ser trabalhadora independente. Que desafios é que isso traz? E o que tu estás a dizer, a questão do vencimento, muitas vezes não haver fins de semana. Se calhar, imagina, há alturas em que há muito trabalho, há outras alturas em que é mais Sim, complicado. sim, mas essa nem sequer essa parte é dura, não é? É verdade, porque implica sempre que não estás a trabalhar, não estás a fazer dinheiro. Não é como, por exemplo, trabalhares para o Estado e teres direito a X dias de férias e sabes que estás a ganhar dinheiro à mesma. Se fores trabalhador independente, não estás a trabalhar, não vais ganhar dinheiro. Se não vais ganhar dinheiro, não consegues pagar as tuas contas. Pronto, ponto final. Uhum. Mas há um desafio maior ainda, que é a parte da burocracia e das finanças, que é absolutamente horrível para os trabalhadores independentes. Porque, por exemplo, os artistas plásticos dividem-se em muitas categorias, né? Ah, mas eu não pertenço a nenhum sindicato, não tenho conhecimento de se existe um sindicato de ilustradores. Às vezes mudam as questões nas finanças, a pessoa já não sabe preencher um recibo verde. Depois vais, por exemplo, aqui ao Departamento das Finanças em Beja, não tenho ninguém na minha situação. Pronto, eles tentam ajudar, mas pronto, essa parte é um desafio também. A pessoa ter medo de
falhar com a segurança social, ter medo de se enganar a preencher alguma coisa nas finanças. Pronto, isso é essa falta de apoio, quando a pessoa trabalha numa empresa ou no Estado, tens sempre alguém que faça isso por ti, nem sequer precisas de saber preencher o IRS porque é automático. Quando és um trabalhador independente, é uma dor de cabeça horrível. Como é que é para ti equilibrar tudo isso, ou seja, esses desafios, depois o pouco tempo que tens para ti, como é que é equilibrar a parte profissional com a vida pessoal? Tu consegues gerir? Eu não tenho propriamente vida pessoal, porque eu vivo para o trabalho. Eu tenho, pronto, tenho a sorte de fazer realmente aquilo que gosto. E eu, por exemplo, imagino, se eu tivesse tempo livre, o que é que ia fazer? Desenhar. Só que em vez de estar a desenhar aquilo que tinha que desenhar, iria fazer outros desenhos à minha escolha, ou pintar. E então, nesse sentido, o Paulo também é ilustrador e é autor de banda desenhada. Então, para nós, a vida, o tempo livre, talvez ler ou ver um filme, raramente ir de férias, mas pronto, quando vamos, levo sempre coisas para desenhar e levo sempre, pronto, mas no sentido em que tu nunca paras, porque, por exemplo, quando vais passear, tudo aquilo que estás a ver vai-te servir de inspiração, ou estás a pensar, gostava de desenhar isto, ou isto pode-me ser útil para vou tirar aqui umas fotografias deste barco, porque posso precisar de desenhar. Então, nesse sentido, quando a pessoa tem esta sorte e tem um trabalho criativo, realmente nunca não há essa separação, pronto. Não vais para casa às 5 e desligas e não pensas mais no trabalho. Isso não existe muito, porque aí está, de todos os desafios, a recompensa é muito maior do que qualquer problema que exista em ser trabalhador independente, porque no mundo em que nós vivemos é realmente uma sorte poderes fazer um trabalho que te preenche e com o qual te consegues expressar, e depois, como nenhum projeto dura assim tanto tempo, talvez a Naiola foi o projeto que durou mais tempo na minha vida. Uhum. E eu só trabalhava de vez em quando, né? Imagino vocês. Mas pronto, como as coisas estão sempre a mudar para um ilustrador, fazes um livro, pode demorar uns meses, mas depois vais fazer outra coisa diferente. Então, nesse sentido, pronto, é uma coisa que preenche a tua vida de certa forma, mas como está sempre a mudar, é de certa forma um trabalho refrescante, pronto. Dirias que esse é o aspecto mais gratificante de seres ilustradora e pintora também? Claro, porque imagina, há pessoas que tiram curso, faz de conta, de história e depois têm que trabalhar num restaurante, né? E estão cansadas e ganham mal. E tudo aquilo que aprenderam e todos os sonhos que tiveram vão por água abaixo porque não conseguem sair daquele ciclo vicioso de ter que pagar a renda e ter que procurar uma carreira. Aquilo que fiz na altura, a escolha que eu fiz foi voltar para Beja e infelizmente voltei para casa dos meus pais quando acabei a universidade. Felizmente foi durante pouco tempo, mas nesse sentido tive esse apoio financeiro, pronto, não precisei de pagar a renda e, e consegui realmente ir trabalhando e o dinheiro que tinha fui investindo em materiais, por exemplo, e aos poucos e poucos fui ganhando mais e depois e também não fiquei muito tempo em casa, né? Porque ninguém aguenta. Ah, assim, passado um ano ou dois, aluguei um quarto e pronto. E tive essa sorte, pronto. Mas tinha os meus pais, se não tivesse dinheiro, eles ajudavam-me. Pronto, ao princípio é difícil. Nunca Uhum. tive que ser. Tive a sorte de ter esse apoio da parte dos meus pais e não precisar de ter um emprego, um outro emprego para me sustentar e que não me permitisse ter o tempo necessário para me tornar ilustradora. Ok. E decidiste ficar em Beja, pela tal ligação com a Biblioteca ou foi... Foi um bocadinho isso e por um lado eu achava, na altura achava que eu podia fazer alguma coisa por esta cidade. Achava que podia contribuir, pronto, havia muita coisa por fazer, mas Beja há 20 anos atrás era uma cidade muitíssimo mais interessante e mais dinâmica, com um andamento cultural muito mais fervoroso do que aquilo que é hoje em dia. Hoje em dia caiu em decadência quase total. E na altura eu tinha energia e tinha vontade de fazer coisas e achei que aqui tinha a Câmara apoiava muito os jovens, havia apoio ao associativismo, pronto, tinha espaços para trabalhar e achei que, pronto, que desde que tivesse hipótese de sair e passear,
Este sítio era tão bom como qualquer outro para Uhum. viver. E depois também estava perto da minha família, que foi sempre uma coisa importante para mim. E depois, quando pensei talvez ir-me embora, eh, as coisas acabaram por não se proporcionar. Ainda voltei a Lisboa, depois de ter acabado o curso, ainda estive aí a trabalhar alguns meses, mas foi em Rio de Moro Uhum. e estar num, como é que se diz, num subúrbio ao pé de Lisboa ou estar numa cidade no meio do campo, acabei por preferir vir para o meio do campo. Essa vida não era para mim, não era É mesmo. outra tranquilidade, outro silêncio. Acho que Sim, acaba por às vezes é silêncio a mais, não é? E é difícil de aguentar, mas desde que a pessoa tenha a hipótese de passear e de viajar e Uhum. de ir a Lisboa também, ir ao Porto, claro. E pronto, se tiveres essa hipótese, a vida aguenta-se mais ou menos. Até porque eu hoje em dia não faço quase trabalhos para Beja, todo o trabalho que faço é para fora, mas Uhum. é tudo pela internet. É mesmo raro eu ter que me encontrar com alguém para ter uma reunião ou isso. Há pessoas Uhum. com quem eu trabalho há mais de 10 anos e que nunca as conheci pessoalmente. Portanto, a vida é mesmo assim. Sim. Desde que tenhas internet, podes estar em qualquer sítio, né, no E mundo. isso abre outras possibilidades, não é? Podes estar a trabalhar muitas vezes onde te sentires melhor naquele momento também, não tens de estar preso num sítio, caso não sintas que tens essa vontade no momento. Sim, por exemplo, eu gosto, uma coisa muito importante para mim é estar perto da natureza. E em Beja, embora as nossas paisagens tenham mudado muito para pior por causa da agricultura intensiva, Hum. ainda temos os nossos pequenos oásis aqui e tenho a sorte de ter um monte aqui mesmo ao pé de Beja, onde posso também estar a trabalhar. E pronto, isso para mim é importante. Eu durante muito tempo trabalhei em casa, durante o Covid e um bocadinho mais, e depois já não suportava estar sempre sozinha e acabei por voltar aqui para o espaço da biblioteca, que é público e onde está sempre muita gente a desenhar todos os dias, porque preciso desse contacto humano, acaba por ser demais. Gosto de estar em silêncio, mas gosto que haja pessoas mais ou menos à minha volta, porque é difícil para mim estar. E eu até sou uma pessoa solitária de certa forma, mas preciso dessa presença. Uhum, uhum. Uhum. César, voltando um pouco àquilo que falavas sobre a Naiola, ter sido o teu trabalho assim, mais, que durou mais tempo, Uhum. tu foste a diretora artística das Sequências do Sonho. Eu não sei se tu já tinhas tido outros trabalhos em animação, mas o que te queria perguntar era se gostarias, por exemplo, de um dia explorar a animação como realizadora. Olha, eu tirei o curso de cinema de animação no CITEN há 20 anos atrás, de animação tradicional. E pensei, oh meu Deus, isto dá tanto trabalho, isto demora tanto tempo, eu não quero isto nunca mais na minha vida. Mas o resultado é espetacular, mas o trabalho investido é de loucos completamente. Eu penso, por exemplo, um livro de banda desenhada pode demorar um ano a fazer e lê-se em 10 minutos, mas um filme de animação demora anos a fazer. Por exemplo, o filme que o Paulo fez, do Amor Infinito, ele demorou, do Porque é este o meu ofício, demorou 2 anos a fazer e o filme tem 8 minutos. Portanto, é um trabalho louco, né? Hum, Então, tive essa experiência, acho que é uma coisa com resultados incríveis, mas eu não estava disposta a estar tanto tempo, desenhar tantas vezes a mesma pessoa, ou fazer. Pronto, exige uma certa, um certo compromisso que eu não estava disposta a fazer. E quando o Zé Miguel Ribeiro me convidou, eu pensei, para já, eu não sei fazer isto, não vou, isto vai ser horrível, não sei o que é que vou fazer. Mas a verdade é que vocês foram todos espetaculares comigo e foram-me guiando. Eu dei o meu melhor, eu acho que não fiz nada comparado do trabalho que os animadores acabaram por ter que fazer. Mas isso é fantástico, César, tu fizeste todos aqueles desenhos, ajudaste sempre os animadores, deste imensas referências. É sempre um trabalho de equipa, não é? Na animação tem que ser assim, uma pessoa não consegue trabalhar sem outra, mas olha, eu tentei de facto fazer o meu melhor. Agora, por exemplo, quando a pessoa não tem visão para o filme, não é? Como eu de facto não tenho, se calhar podia ter explorado, se tivesse esses conhecimentos, podia ter explorado, pronto, de outra forma e ter ido mais a fundo em algum grafismo. Aquilo que eu estou habituada a fazer é muito duas dimensões, né? E vocês realmente conseguem dar aquela magia do espaço e do movimento.
eu tentei fazer o meu melhor e de facto foi uma experiência que eu gostei muito. Se achei que tive sempre medo que o Zé Miguel se arrependesse todo o tempo, Não, de mas pronto, todo. vocês foram realmente espetaculares, foi uma experiência muito boa. Que bom, Susa. Na verdade, as sequências do sonho da Naiola são absolutamente mágicas. A forma como nos transportam para outras dimensões é belíssimo. Eu sou uma apaixonada do filme em geral, na verdade. Eu acho que o filme está muito bonito e para mim é uma honra muito grande ter ali um desenho que seja. Uma outra pergunta que nos fizeram no Instagram foi: quais foram as tuas principais referências ao longo da tua carreira como ilustradora? Olha, isso eu não sei dizer muito, não sei especificar isso assim de forma Uhum, categórica, porque é um bocadinho de tudo, não é? Muito, principalmente a literatura e também o cinema. Eu não posso dizer, claro que há ilustradores que eu gosto, não é? E vou sempre descobrindo outros novos e pintores desde, quer dizer, eu até já fiz trabalhos em que me inspirei em pinturas dos homens primitivos, né? Do Neolítico. Hum, não posso dizer que seja uma coisa que me inspira. Talvez tire maior inspiração da natureza propriamente dita. É assim, é interessante, é sempre bom e enriquecedor ver o trabalho de outros desenhadores, mas eu acho que qualquer criativo não vai buscar a sua inspiração a outros profissionais da mesma área, percebes? Porque isso uhum, acaba por te limitar e o perigo de imitar, não é? Eu vejo, claro, vejo as técnicas e vejo o que é que eles conseguem fazer com os materiais e isso deslumbra-me, obviamente. Mas acho que talvez possa dizer que a literatura, principalmente a poesia, o cinema, me acabam por inspirar mais do que a ilustração e a pintura. ok. E houve algum filme, livro que te tenha inspirado muito ao longo do teu caminho? Olha, por exemplo, posso dizer que, um dos filmes que me abriu, vá lá, os olhos para o mundo das artes há muitos, muitos anos atrás, né, devia ter para aí uns 17 anos e via o filme das Asas do Desejo do Wim Wenders e pensei: "Oh meu Deus, como é que é possível fazer uma coisa tão linda e tão poética?" E pronto, e há assim, por exemplo, as ilustrações do William Blake, quando eu tinha também para aí 16, 17 anos e vi aquilo, pensei: "Que maravilha". E há coisas que nós vamos vendo, por exemplo, da banda desenhada, eu não sabia nada de banda desenhada, nem e a minha escola depois foi na Amadora, eu nunca fui ao festival de banda desenhada, eu pensei que a banda desenhada era Tintim, Mafalda, Asterix, e realmente depois de conhecer o pessoal aqui do ateliê em Beja, é que eu vi o mundo maravilhoso da banda desenhada e há autores que são incríveis. Ah, não só conta as histórias, como graficamente, eu acho que a banda desenhada é uma arte completa, tal como o cinema. A Uhum. falta de só a música, não é? E isso, o poder de emoção da música a banda desenhada não tem. Mas de resto, por exemplo, agora posso falar do último livro que comprámos, que é do Jeremy Monroe, que é um autor que eu só conheço há um ano. E comprámos um livro dele e a história é realmente incrível. Nesse sentido, é óbvio que eu não vou, se eu estou a fazer banda desenhada, eu não vou ver o livro dele para me inspirar, né? Uhum. Mas eu vejo o livro dele e penso, como é que as pessoas conseguem fazer coisas tão incríveis, né? E nesse sentido, as coisas abrem-te janelas, né? E, e para conhecer. Mas quer dizer, eu sou uma grande fã de ilustração, de banda desenhada, de cinema, de dança, de música, de tudo, né? Tudo aquilo que posso, É tudo tão serve de bonito inspiração. como, sim, é tão bonito como todas as áreas se cruzam e todas elas muitas vezes nos dão respostas ou nos abrem o olhar para outras Uhum. possibilidades, para o mundo, para olharmos o mundo de outra forma. Isso é muito bonito e revelador também de que as coisas não existem num vácuo, elas relacionam-se umas com as outras. Sim, Hum, quer dizer, há artes que conseguem juntar mais do que outras, né? Por exemplo, como estava a dizer, o cinema deve ser talvez a arte máxima, não sei.
porque junta o poder da imagem, da fotografia, com a música, com a palavra dita. Então, talvez seja para mim o apogeu das artes, porque imita e não imita a vida e é tão mais do que a Uhum. vida, do que a simples vida, pronto. Mas aquilo que eu acho, a arte que eu acho pessoalmente que mais emociona é a música. Hum. Mas a melhor é a banda desenhada, obviamente. É que tem mais caminho para traçar ainda, Sim. principalmente daqui no nosso espaço, porque em França e na Bélgica a banda desenhada está no topo das artes. Aqui ainda tem muito para provar, infelizmente. E achas que esse caminho por trilhar ainda vai ser difícil? Ou seja, vai ser difícil Não, chegar. não, acho que não, está a ser feito. Esse caminho está a ser feito e o mercado melhorou muito nestes 20 anos em que nós o acompanhamos de perto, o mercado melhorou imenso. Muito mais diverso e com muito mais leitores, e leitores mais velhos também, principalmente, por exemplo, temos, leitores jovens que se interessam essencialmente por mangá, não só, mas Hum. mangá é um bocadinho como na animação, né, o anime também domina muito o gosto de uma certa faixa etária. Mas a partir daí, quer dizer, temos muitas pessoas que descobrem a banda desenhada já em adultos, tal como aconteceu comigo, e cada vez mais. Uhum. E Susa, para terminar, que conselhos é que darias a jovens ilustradores, em particular àqueles que se podem sentir um pouco inseguros em relação ao seu futuro? Aquilo que eu posso dizer em primeiro lugar é que as pessoas devem sempre arranjar uma forma de desenhar. Mesmo que não estejam a conseguir publicar, mesmo que não estejam a conseguir vender os seus desenhos, nunca devem parar. Pelo menos que estejam a fazer um portfólio, não é? E depois é experimentar muito. Experimentar diferentes técnicas, experimentar papéis, deixar-se entusiasmar por isso. Mas se não tiverem dinheiro, um lápis, uma esferográfica e uma folha de papel de máquina também dá. E depois é terem a consciência de que é difícil, mas que não tenham que pôr isso de parte, mesmo que não consigam viver 100% da ilustração, irem fazendo sempre um bocadinho, não é? E principalmente sempre que tiverem a oportunidade num trabalho, aceitá-lo e fazê-lo, não é? Eu, a princípio, fazia tudo aquilo que me propunham eu fazia. Fosse um cartaz, uma publicidade, um desenho para um jornal. Pronto, a princípio, depois os trabalhos vão se tornando mais interessantes, não é? Mas a princípio, se for o restaurante da rua, quer um desenho para pôr à porta, isso, Uhum. no início a pessoa deve, claro, desde que seja dignificante, né, do seu trabalho, mas pronto, ter a consciência de que é uma coisa que dá trabalho, mas que não é uma carreira fácil, mas não é impossível, pronto. Existe mercado para todos, eu acho, para todas as pessoas que gostam realmente, de desenhar. Façam, se a pessoa não conseguir publicar, pode fazer um fanzine, não é? E há sempre feiras em Lisboa ligadas às artes, em Lisboa e no Porto, e um bocadinho pelo resto do país. Há sempre hipótese de mostrar e de vender. Eu acho que há público para tudo. Mesmo que não consigas um grande trabalho, se fizeres uns prints, se fizeres uns pequenos originais, se fizeres uns fanzines e tiveres essa vontade de ir, eu acho que é um ambiente espetacular. É realmente pronto, é uma profissão espetacular e se a pessoa não conseguir viver disso, faça ao fim da tarde, faça à noite, né? Ou Uhum. nas férias, ir sempre fazendo e sempre construindo portfólio e ter algumas coisas em carteira. Isso eu acho que é importante. Mas trabalhar muito, sem dúvida. Obrigada, Susa, que bom ouvir-te. É muito inspirador e também dá motivação, eu sinto. Por isso, muito obrigada. Gostei mesmo. Obrigada, Catarina. Olha, Foi. espero ter podido ajudar. Eu sou muito agradecida por ter esta profissão. Daquilo que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Também não tenho meios, né? Porque eu não sou empregadora no sentido, mas o nosso fanzine, por exemplo, do Venha Mais 5, que nós editamos todos os anos, qualquer pessoa queira participar com uma história de banda desenhada, nós temos sempre as portas abertas e pronto, isso é aquilo que nós conseguimos fazer. E se as pessoas quiserem mostrar o seu trabalho no Festival de Banda Desenhada, tem sempre essa hipótese.
ter coisas à venda, fanzines, ilustrações. Basta falar comigo ou com o Paulo. Aí nós podemos ajudar. Obrigada por tudo, Susa. É muito bom conhecer pessoas assim, não só que são artistas assim, de mão cheia, mas também que têm muito bom coração e tu tens. É mesmo bom ouvir-te e falar contigo. Obrigada. Um Está beijinho bem. grande. Então vá, bom trabalho, até já. Obrigada, beijinho.